eu tinha uma segurança, que a gente sabe que toda não segurança existe. não existe, né? Mas que era o trabalho da pós-graduação, que eu viajava o Brasil todo, tendo a oportunidade de ministrar aula, né, em todos os estados. E ali era uma coisa que eu falei, nossa, eu vou fazer isso até o resto da minha vida, eu tenho uma segurança, né? Só que com a pandemia, aeroportos fecharam. Fechados, Tchau, exatamente. acabou. Tipo, agora, né? E depois a universidade mudou muito, né? Então, só que antes deste processo, que aí entra um pouco o luto, né? Antes de passar por essas demissões... Aí você está falando do seu luto. Aí eu vou falar do meu luto. Do seu luto, exatamente. Eu sou geminiana, cabeça... E hoje eu falo, eu trabalho tanto nesse campo sutil que... Tem que ter muito cuidado, assim, né? A mente, ela vai muito... A mente é muito mais rápida do que a fala. Do que a construção do discurso. Exatamente. Então, porque tudo vai andando junto, né? Eu falo que na minha vida tiveram alguns marcos, e esses marcos de conhecimento é que fizeram essa construção. Então, o primeiro pilar foi a medicina. A medicina veterinária. Veterinária, né? Sem dúvida nenhuma, a docência, saber lidar com o aluno, saber o respeito, né? E o respeito não é você impor, é você... Saber fazer e ensinar. Saber ensinar ser respeitada por isso. Com a sua postura, e não impor, principalmente de uns anos para cá, né? Então, isso me ajudou muito neste processo, acho que de lapidação. E um pilar muito importante na minha vida, e ele constrói um pouco para o trabalho sistêmico, para a compreensão maior, foi o estudo que eu tive da física quântica, conhecimento das leis universais, do Caibalion, né? E ali eu vi que culminou junto com a separação de 20 anos, né, de um casamento. Porque nos diz, né, quando a gente desde criança, né, fala que a vida, né, as pessoas falam que a gente tem que estudar, casar, ter filhos, ter o seu trabalho, né? Então, e tudo, teoricamente, que eu fui fazendo, dito como certo, se desfez. Deu tudo de repente, errado. Desmoronou tudo. O que eu escolhi não deu certo, o casamento também não. Eu falei, cara, com 40, né? Assim, então, assim, tudo que foi falado que se eu fizesse iria dar certo, era garantia, e não foi. Eu falei, cadê as minhas verdades? Que mundo é esse? Quais são as verdades? E aí eu fui apresentada a compreender a vida de um lugar mais profundo, livre das religiões. Porque a religião ela é importante, mas ela tem que te dar a força de uma forma de conexão com algo maior para você passar pelos processos. E eu não estava conseguindo ter uma resposta para o que eu estava passando. Você está dizendo, vamos lá, é que a tua fé foi abalada junto com as situações. Sim. E as religiões, entre aspas, deveriam fortalecer a nossa fé. E num momento de perdas, tanto do casamento, profissional, pandemia, que foi uma perda para todo mundo, a sua fé fraquejou. Sim. Você, né, assim, ela deixou de ser o teu sustentáculo. Sim, e até antes da fé, foi o fato de você falar, nossa, nós temos que ser pessoas boas, nós temos que, se você for boa, se você for correta, se você for honesta, é como se tudo vai dar certo. E, ao mesmo tempo, o que não acontece de bom, às vezes é um castigo, né? Ou é um karma, dependendo da religião onde você está. Né? Então, eu tinha um pouco desta visão, porque era o que tinha sido apresentado. Então, a religião, as religiões, elas não me deram respostas. Eu sempre fui muito aberta. Nunca fiquei em caixas das religiões, apesar de sempre estar conectada com Deus.
E aí eu sempre fui uma pessoa buscadora, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber, entender, até para eu me transformar. E naquele momento, quem me deu a resposta para eu continuar, mesmo eu fazendo tudo certo, por que deu errado, foram esses conhecimentos da física quântica, onde eu saio da vítima e, na verdade, eu é que sou responsável por tudo. Pelo bom e pelo ruim. Edi, é interessante isso, porque assim, não é só física quântica. Se você for na filosofia, tá lá. Na filosofia, né? exato. A gente tem que ter cuidado, porque parece que a física quântica é uma coisa que vai dando respostas. Sim. As respostas estão bem antes de Cristo, né? A filosofia clássica, o estoicismo. Diz isso tudo, né? Exato. Então é importante a gente... Eu sempre digo, vamos valorizar quem já veio antes, né? Já falando tudo. Sim. Né? Hoje eu falo assim, hoje a base, a filosofia, ela é muito importante, porque ela vai dando profundidade e sentido para a vida. Dando humanidade. O que é ser um ser humano? Que é bem mais complexo do que cumprir regras e esperar resultados. Sim, né? Exato. Perfeito. Mas foi assim, foi a fagulha. Entendi. Foi o gatilho da ficha cair. Para a ficha cair e falar, peraí, tem coisa aqui que eu nunca vi na vida e pensei. E que eu nunca tinha visto por esse ângulo. Que eu nunca tinha visto por este ângulo. Perfeito. Né? Que aí é uma parte que eu fui apresentada por essa parte da física onde tem um criador maior, tem um observador. Né? E a mente consciente e inconsciente. E que, então, aí eu fui sabendo das crenças, né? O que eu carregava, talvez não, os traumas, né? As coisas de infância. Então, muitas coisas estavam sendo projetadas no meu mundo externo para que eu me olhasse, para que eu fizesse as minhas transformações. E eu até então, não tinha essa informação. Se atentado para isso. E aí a filosofia depois, o Kaivalho foi me dando lustro para que eu pudesse me sustentar na minha fé. Entendi. Até ela chegar realmente, entende? Então isso aconteceu num processo antes de toda essa demissão. E essa queda do castelo. A queda do castelo. Puxaram o tapete, assim, sem nada. Tudo que havia construído em todos os pilares, ele havia sido ruído, né? Então, você fica meio sem chão. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.